aquela forma da gente enxergar a estética, né? Que a moda dita a regra, né? Ou eu que tenho que ditar a regra. Você acha que isso, as lentes ou essa estética bucal Sim, é, sim. pode ser uma regra para ter o sorriso perfeito ou não? Eu não acredito. Não, Em relação às lentes, não. não. Eu falo assim, é aquele velho ditado que o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Eu Sim. sempre converso com todas as minhas pacientes que me procuram e eu sempre falo, poxa, um cabelo sujo, às vezes a gente consegue esconder, uma unha. Sim. Infelizmente, o sorriso não. Então, eu falo que 80% da população sonha em ter um sorriso perfeito, mas não que as lentes em resina seja algo que todos precisam ter. Até porque eu me canso de atender pacientes no consultório que não precisam, que eu não indico lentes em resina. Eu indico um clareamento. Ou às vezes o paciente tem um sorriso muito bonito. Eu falo, não é pra você. Né? Entendi. Não que não seja pra você, mas eu não indico. A pessoa tem um sorriso tão bonito, os dentes tão bonitos. Não mexe no que tá bom. Não mexe no que tá bom. Então eu acredito que não. Entendi. Não, eu acho que a lente veio pra ser uma solução. Ela veio pra solucionar muitos problemas, né? Hoje é um procedimento que a gente realiza em uma única sessão, né? Ela tem um custo mais baixo do que as lentes em porcelana, que antes o que as pessoas faziam era só lentes em porcelana. Então ela veio assim pra revolucionar. Mas eu não acredito que seja algo... O procedimento é o mesmo, tanto porcelana quanto resina. Não, Não? é diferente. Hoje, a porcelana, a gente precisa fazer um escaneamento ou uma moldagem. Nós enviamos para o laboratório e hoje precisa de um pequeno desgaste. Hoje, mais conservador, mas precisa de um pequeno desgaste, né? Em compensação, a porcelana hoje ela tem uma durabilidade maior, né? É um material melhor. Porém, a resina também... assim, é difícil falar porque eu sou apaixonada pela resina, né? Aham. Mas hoje a gente consegue entregar um resultado muito satisfatório, sem o desgaste, que é o que os pacientes estão procurando hoje. Ah, Um legal. resultado sem desgaste dental, um procedimento reversível. Então, por isso que as lentes de resina aí hoje se tornou o procedimento mais realizado no mundo, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás no Instagram, que falava que antes o silicone, né, era o procedimento mais realizado no mundo, o Mais procedimento realizado, estético. verdade. Né? Hoje as lentes ultrapassaram o silicone. Caramba. Porque a busca realmente pelo sorriso perfeito está aumentando cada vez mais. Mas não que eu acho que seja uma ditadura ou algo... Não. Eu acredito que não. E como eu falei, tem muitos pacientes que vão na clínica que eu não indico fazer lentes. Entendi. Perfeito, olha só. Bacana. Você saiu bem, né? Saiu bem, ela É? conseguiu. Conseguiu, né? Conseguiu. Tá bom, então. Então, ó, passou pela primeira já, viu? Só queria falar novamente, tem bastante pessoas assistindo aí ao vivo. Pra ganhar, pra concorrer aos prêmios, a palavra-chave é sorriso, tá? Já tem gente observando aí os comentários pra fazer o sorteio, tá bom? É isso? É isso. Tem bastante gente e o pessoal não colocou a palavra. Então, Aí deixa o a nosso palavra, caixa tá de olho aqui, viu, gente? Daqui a pouco ele vai soltar a voz aqui, vocês vão ficar com medo, ó. pessoal. Legal. Bora. Você tava falando, o Marita, a respeito da sua mãe ser empreendedora. Sim. Isso é de família? O empreendedorismo? Ou sua mãe começou com esse movimento? Eu acho que a minha mãe. É? O meu avô, ele tem ele tinha, né? Que ele já faleceu. Ele tinha tem um sítio ainda, que hoje os meus tios que cuidam, com uvas japonesas. Então eles vendem. Caramba, sério, Eles meu? produzem uva. Legal. Mas eu acho que esse espírito empreendedor veio da minha mãe. Veio da mãe. Sim, veio da minha mãe. E você absorveu totalmente. Eu absorvi tudo que eu precisava, porque hoje a gente tem opiniões diferentes. De vez em quando a gente entra em alguns conflitos em relação às nossas opiniões, né? Eu tenho uma cabeça, minha mãe tem outra cabeça, mas eu absorvi tudo que eu precisava em relação a ela. Aprendi muita coisa com ela e usei ao meu favor. Então, hoje eu tenho uma opinião bem diferente da dela em relação a muitas coisas, mas tudo que eu precisei eu absorvi e aprendi muito com ela. Me fala uma coisa, com relação ao empreendedorismo, principalmente mulheres. Você sentiu alguma resistência para poder romper? Porque normalmente é o homem que vai à caça. Sim. E as mulheres
né, não tem esse costume. Agora, nós estamos vendo um movimento de 2000 para cá, né, um movimento ainda mais por conta da internet e tal, e isso facilitou bastante, expôs também. Sim. O que você sente disso? Você acha que foi difícil para você? Você percebeu uma resistência para a mulher encabeçar esse tipo de movimento? Bom, quando eu comecei, eu acredito que não. Hoje eu falo que eu sinto assim em relação a coisas materiais. Então, um exemplo. Hoje eu aparento ser um pouquinho nova. Se hoje eu com o meu carro, eu vou no supermercado, eu até brinco com meu esposo e falo, as pessoas olham pra mim e devem pensar, poxa, esse carro não deve ser ou do pai, ou do marido, né? As pessoas têm esse preconceito, mas eu acho que na minha vez, eu não senti. Não senti porque eu já tava numa fase onde eu tinha muitas referências que eram mulheres. Sim. Então, se teve alguma coisa no meio do caminho ali, eu não senti, não me atrapalhou. Né? Eu acho que como eu sempre tive o exemplo dentro de casa que era uma mulher, então pra mim isso era comum, era normal, né? É normal. E é tão comum que quando eu conheci o meu esposo, eu sempre gosto de falar isso, ele fazia algumas coisas simples pra mim e eu achava isso incrível, porque eu não tava acostumada com isso, né? Eu falo um fato assim que foi simples, mas é engraçado, do desodorante. Quando nós casamos, ele foi no mercado. E aí ele comprou um desodorante pra ele e ele comprou um desodorante pra mim. E eu achei aquilo um máximo. Eu falei, nossa, ninguém nunca foi no mercado e comprou um desodorante pra mim. Então eu precisava ir comprar um desodorante. Então, não, eu acho que como eu tive uma referência mulher dentro de casa, por mais que tenha passado isso na minha vida, em alguma fase, eu não senti. Porque eu sempre acreditei que isso é o normal. Legal. Né? O que você acha das mulheres empreendedoras? Ai, as mulheres são revolucionárias, né? Maravilhosas. Eu admiro muito. Eu acho que quase todas as pessoas que eu admiro hoje, que eu tenho como referência, são mulheres. Então, eu admiro bastante. Dentistas, né? Hoje eu tento seguir bastante dentistas, né? Então, a maioria é mulheres. Então, eu acho isso incrível. Nós estamos vivendo uma época onde a mulher, ela resolveu partir para a guerra. Sim. Né? Então, ainda mais no período de pandemia, onde vimos bastante homens perderem empregos e as mulheres adquirirem emprego ou partir para cima, né? Ir para a luta. Você, no seu ponto de vista, né? No seu ponto de vista, o que você acha que falta para essas mulheres que têm vontade de, sabe, sair da bolha dela, enfrentar isso daí, porque na sua grande maioria elas ficam naquele mundinho, né? Elas não têm referência. Exatamente. Né? É sobre as crenças, né? Sim. Os exemplos que a gente tem dentro de casa, né? Quando eu falo que o fato de eu ser criada pela minha mãe e ter um pai que não foi muito presente, que não fez, assim, aquele papel de homem em casa, foi bom e foi ruim, né? E eu tive um péssimo exemplo de homem, então as minhas referências para o homem não eram muito boas, então eu senti bastante dificuldade até na hora de me relacionar, no meu casamento. Até hoje eu ainda tento, assim, me reconstruir. Colocar todo homem dentro do mesmo saco, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo a minha mãe mostrou que eu sou capaz de tudo e eu posso tudo. Então eu acho que muitas dessas mulheres que vivem nessa situação, às vezes é o exemplo que tem dentro de casa, né? Poxa, a mulher às vezes é submissa, a mãe nunca trabalhou, o pai sempre foi o provedor dentro de casa. Então, é difícil. Não que seja impossível. Eu acho que o poder tá na nossa mente. Você faz o que você quer, né? Todos nós somos merecedores. Eu acredito que depende muito da sua determinação e do seu foco. Mas as crenças são muito importantes. E o que fez com que eu não visse isso e não enxergasse isso é justamente porque eu fui criada por uma mulher que foi à luta, né? A minha mãe que colocava ali o pão dentro de casa, né? E pelo contrário, meu pai era a pessoa que dependia da minha mãe. Meu Deus. Nossa, então, pra mim isso sempre foi normal, né? Então, foi um pouco mais fácil por conta disso. Né? Mas as crenças são extremamente importantes, né? A forma como você cria os seus filhos, os exemplos que ele tem dentro de casa faz toda a diferença. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte.
Mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!